O tema que iremos abordar hoje é a educação do homem burguês, com a docente Ana Célia Privado, com a disciplina Práticas Inovadoras e Tecnologia. Boa noite, turma. Boa noite, professora. O tema do nosso grupo é Educação do homem burguês. Inicia-se com a ascensão da burguesia, que traz consigo uma nova forma de ver o mundo. Então percebe-se que a educação utilizada não seria mais útil, que seria a educação cavalheiresca. Os jovens passavam de 20 a 30 anos estudando com monges sem aprender uma única palavra. Então houve a reforma da Igreja Católica, composta pela burguesia, pelos nobres empobrecidos, pela nobreza média e pequena. Expressavam as transformações que o nascente capitalismo comercial impunha na estrutura econômica do feudalismo. Surge então Montaigne, que representava os nobres, planejavam uma educação com um tipo de ensino diferente. Segundo a expressão de Sócrates, dizia ele, deveríamos limitar o campo dos estudos às coisas de provada utilidade. Ler e escrever já não eram coisas para mulheres. E em 1598 foi criada Tiríngia, que foi a verdadeira academia dos nobres. Montaigne, como representante dos nobres, e Luís Vives, como representante comerciante, para eles, o útil e o prático passou a ser preocupação de primeiro plano. Estava nascendo uma doutrina para o ensino útil e prático, um ensino que não fosse apenas o aprender, e sim o assimilar tais coisas do dia a dia. Contudo, os homens sem classe permaneciam sem instrução escolar. Neste momento, surge então o protestantismo, como principal personagem Martinho Lutero. A sua intenção na educação era de educar burgueses e, ao mesmo tempo, as classes desfavorecidas. Lutero defendia as primeiras letras na medida em que a leitura permitisse o manuseio da Bíblia. Orientava o povo na direção da Igreja Reformada. E tem uma passagem do texto que fala bem assim: as multidões miseráveis inspiravam-lhe ao mesmo tempo desprezo e temor. O que nós podemos perceber é que as pessoas eram doutrinadas por ele, a pedagogia dele era de doutrinar as pessoas como um catecismo, e ele pregava também que os nobres eram as autoridades, que as pessoas daquele tempo tinham que respeitar, que eles seriam enviados por Deus e por isso a população deveria os obedecer. Então aparece Pantene, que conheceu que não se fundou nenhum sistema popular de instrução no horizonte mental das aldeias, ou seja, que percebeu-se que o sistema de ensino não mudou, que não foi trago nada de novo para aquela população. Em vez de professores, eles tinham pregadores. Durante a Idade Média, os jesuítas se destacaram quando o assunto era educação do seu povo. Eles defendiam a ideia que a educação ela deveria ser baseada para a doutrina da Igreja. E então, por volta de 1540, Inácio de Loyola reformulou um plano de educação que tinha o objetivo de ofertar uma educação de qualidade somente para a nobreza da época, em meio aos burgueses. Dessa forma, os jesuítas saíram ao campo com uma campanha chamada Campanha de Jesus, a fim de fortalecer e defender que a educação deveria ser voltada totalmente à doutrina da Igreja. Dessa forma, os jesuítas seguiram por mais de 30 anos, ofertando essa educação de qualidade no que se referia a impecável e seguindo os interesses da Igreja. No entanto, essa educação de qualidade só era ofertada aos filhos dos nobres e não ao restante da população. No entanto, o texto frisa que o interesse da Igreja não era o interesse da Igreja era ofertar essa educação para que quando o adulto ele tivesse
para que quando a pessoa tivesse adulto já na sua vida adulta, ela não se voltasse contra a igreja. E a intenção da igreja na época era essa, era dominar a população. Por volta de 1666, na cidade de Lyon, surgiu uma figura chamada Charles Deming. Ele era padre, professor e deu início ao ensino primário gratuito. Deming foi o precursor das escolas de trabalho. Ele queria ensinar trabalhos manuais aos seus alunos, de forma que as escolas fossem vistas como uma agência de mão de obra para o comércio e para as indústrias locais. No entanto, a influência da Igreja Católica ainda era muito forte nessa época. Deming e os outros professores que foram para a cidade de Lyon, além de lecionar para os alunos, eles tinham que fazer visitas às famílias dos alunos para saber se eles tinham alguma prática religiosa ou espiritual da época. Então, o papel do professor, dos padres e professores da época, eles tinham que cuidar tanto da educação quanto da parte religiosa dos alunos. O texto destaca que Deming trabalhava em prol para ajudar essas pessoas da época, para ajudar eles na mão de obra mesmo. No caso, se uma pessoa fosse arrumar um emprego como domésticos, empregado em qualquer indústria, soubesse ler e fosse capaz de assinar o próprio nome, ler, escrever e manusear alguma máquina da época. Com a diferença de poucos anos, a filosofia e a ciência refletiam as profundas modificações que a economia ia introduzindo na estrutura social. Mas ainda estava faltando algo. Enquanto Galileu descobriu os satélites de Júpiter e Hubble a circulação do sangue, nas escolas da burguesia continuava se ensinando a ciência dos antigos, quer dizer, uma anatomia sem dissecações e uma física sem experimento. Bacon afirmava que o poder aumenta com o conhecimento, mas a burguesia tardava em introduzir nas suas escolas essas promessas tentadoras. Bacon afirmava que a verdade muda com o tempo. Descartes aconselhava que só a evidência poderia convencer alguém. Pascal insistia que a experimentação era o único critério seguro no campo científico. Para Comênio, o que faltava às escolas era o conhecimento prático das coisas, ou seja, aprender a fazer fazendo. Já Luke indagava a necessidade de obrigar uma criança a aprender um idioma que nunca usaria na prática, em detrimento do cálculo que se faz necessário ao cotidiano. Juntando isto, mais a necessidade de expansão do comércio e prosperidade, se intensificou a busca por uma educação mais diversificada no conteúdo e que permita maior desenvoltura na conquista de novos mercadores para a classe burguesa. Daí, então, um modelo de educação que oferecia conteúdos científicos diversificados foi se instalando, sobrepondo-se ao modelo antiquado de educação oferecido pela Igreja. Um exemplo claro disto foi a incorporação da geografia, aritmética, história e direito civil à educação dos jovens burgueses.